Salve, salve minha família, beleza? Bom, vamos para a terceira aula aqui, tá? Eu vou explicar para vocês sobre suportes e resistência. Pode parecer uma aula chata, mas acaba sendo legal, porque é informação que a gente absorve muita coisa. Não só, por exemplo, você traçar a linha no fundo, traçar uma linha lá em cima, esperar o preço tocar lá e vender ou comprar. Não é basicamente assim. Você tira vantagens da resistência e do suporte. E é isso que eu vou ensinar para vocês, tá? Bom, eu vou pegar esse HK50, que é uma paridade que eu já opero. Eu vou pegar ela como base para ensinar para vocês sobre tendências e tal, suporte e resistência e tal. Vamos lá. Aqui em cima vocês vão ver o time frame. O que são os time frames? Isso aqui é um período de tempo, tá? Ó, eu vim aqui no gráfico diário, aqui falta 1 hora e 38 minutos para nascer outra vela. Isso quer dizer que todas essas velas, elas têm um dia de duração, tá? E aqui nos gráficos menores, vocês vão ver a diferença também. 1 hora e 53, aqui no gráfico de uma hora, falta alguns minutos, né? E a gente consegue tirar vantagem disso como? Por exemplo, nesse gráfico diário, o mercado ele se encontra em tendência de queda, certo? E no gráfico H1 ele já está formando uma tendência de alta, ok? E aqui no gráfico M15 ele está em tendência de alta e no gráfico M1 ele está em outra tendência. Para mim está em lateralização, mas uma tendência fraca de alta, tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar vocês a pegar essa linha e traçar nos fundos. Vamos procurar todos os fundos que a gente encontrar dentro do gráfico, tá? Lembrando, o que são suportes e resistência? O suporte ele fica embaixo, como se fosse o chão, né? Onde o preço trabalha acima, ele toca no chão e ele volta a subir. Ah, como assim? Vamos lá. Digamos que você está aí na sua casa, certo? Você está sentado na cadeira assistindo esse vídeo. Você olha para cima e você vê o teto, tá? Se você tem uma bolinha de borracha, se você jogar para cima, ela vai bater lá em cima e vai cair, tá? É a mesma coisa aqui no gráfico. Por exemplo, nessa região aqui, ó. Deixa eu traçar aqui por exemplo, aqui é uma resistência, tá vendo? Isso daqui é uma resistência. Esse daqui, ó. O preço ele sobe lá em cima, não tem força e começa a cair pela força dos vendedores. Isso faz o preço cair, certo? Isso é uma resistência. Assim como você jogar uma bolinha para o alto, ela vai bater no teto e descer. E assim como você jogar uma bolinha para baixo, ela vai bater para baixo e subir. É assim que o mercado trabalha. O mercado, outras paridades também são assim. E por isso, o mercado ele sempre vai respeitar os topos anteriores, né? Mas voltando ao assunto, aqui é o suporte, né? O mercado ele veio de uma tendência, ele chegou numa região e voltou a subir, né? E aí houve força compradora para levar o preço para cima, né? Então, num suporte, quando o preço toca lá embaixo, há forças compradoras que vão carregar o preço para cima. Aí tem outra teoria que forma esse tipo de padrão, né, que seria um pivôzinho, uma formação de tendência de alta. O mercado ele rompe o topo anterior, né? Isso indica uma tendência forte de alta, e aí o mercado pode seguir a sua tendência contínua, né? Uma tendência ascendente, ok? Então, o que vamos fazer aqui? A gente vai fazer as marcações, como eu falei. Vamos pegar aqui e eu vou explicar para vocês, tá? Essa região. Lembrando que a gente está no gráfico de 1 hora. Você pode vir aqui no gráfico de 15 minutos, você vai ver outra movimentação também, tá? Eu vou deixar aqui no gráfico de 1 hora e vou continuar explicando por aqui. Bom, chegando nessa região,
o mercado, vocês vão perceber que ele anda às vezes em lateralização, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui. O mercado, ele anda em lateralização. Deixa eu só arrastar isso aqui para cá. Essa parte aqui. Essa parte aqui, né? O mercado, às vezes, ele fica indeciso. Ou seja, quando vocês encontrar esse tipo de movimentação, isso indica que o mercado está em lateralização. Por exemplo, essa parte aqui também, né? Ele está sem tendência. Só que, como ele está sem tendência, ele também forma esses padrões, né? Vocês percebem que o mercado forma esses padrões de ondas. E é através dessas ondas que a gente consegue tirar vantagem, né? Usando uma estratégia que é a FIMATE, que é a estratégia que eu utilizo. A FIMATE, ela é uma estratégia que ela me dá vantagens de operar tanto no suporte quanto na resistência. Se por acaso o mercado ele bater nessa resistência, a FIMATE eu consigo quanto fazer entradas de compra em regiões menores, quanto entradas de venda também em regiões menores. Eu não preciso esperar o preço tocar lá no suporte para eu comprar, eu não preciso esperar o preço tocar lá na resistência para eu comprar. Eu consigo fazer operações de acordo com a tendência do gráfico, né? Então eu consigo aproveitar essa movimentação operando tranquilamente, né? E isso faz da gente tirar bastante vantagem dessa nova estratégia desenvolvida pelo Marcelo Ferreira, né? E isso é muito bom. E vamos lá, aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui um exemplo de resistência. Aqui é uma resistência e aqui é outra resistência. O mercado, deixa eu colocar aqui uma cor, pode ser essa aqui. O mercado veio caindo, aqui o preço vendedor tentou empurrar o preço para baixo, a força vendedora tentou empurrar o preço para baixo, não teve força. Nesse suporte, os vendedores, que são os ursos, não tiveram força, e aí aconteceu uma consolidação, aí começou a ter força compradora. O mercado chegou até essa resistência, não teve força para empurrar o preço para cima, e aí ficou nessa mini lateralização. E aí sim ele teve força para ir embora. Ó, o mercado ele trabalha em ondas. Quando uma onda é maior do que a anterior, por exemplo, esse topo aqui, ó, essa movimentação que fez é maior do que a anterior. Isso indica que o mercado está em tendência de alta, ou seja, o mercado começou a formar uma tendência de alta, certo? E por isso o preço agora está subindo, porque ele está trabalhando em ondas. O mercado trabalha em ondas, certo? O mercado em tendência de alta ele sempre vai romper o topo anterior. Aqui embaixo, ó. Esse aqui. Esse daqui é maior do que o topo anterior, certo? Então você tira vantagem disso também. É uma parada que eu acabei de explicar aqui, mas eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando melhor. Não é tão complicado assim, né? Então aqui é uma resistência. Quando o mercado rompe essa resistência, aqui passa a ser um suporte, aqui embaixo. Porque agora o mercado está trabalhando acima dessa resistência, certo? Se, por exemplo, ó, vou fazer uma marcação aqui. Aqui seria um suporte, certo? Suporte, e aqui uma resistência.
RS, resistência. Pareceu um B ali, mas deixa eu ajeitar. RS, resistência. Beleza. O mercado tá aqui, tá aqui. Aí ele tocou na resistência e caiu, não teve força compradora. Agora o mercado tá descendo. De repente ele tocou no suporte e voltou a subir. Agora ele está em tendência de alta, tá? Agora o mercado rompeu essa resistência, ou seja, aqui foi o primeiro teste. Teve venda, o mercado começou a cair e agora o preço começou a subir. Ele rompeu a resistência. Isso indicou que o mercado está trabalhando com uma força maior de compra. Isso está fazendo o preço subir. Essa resistência ela não existe mais, certo? E aqui passa a ser um suporte. Suporte. Por quê? Porque agora aqui é uma resistência. Então o mercado ele vai rompendo os fundos e os topos. E quando a resistência é rompida e o preço trabalha acima da resistência, aqui vira um suporte, tá? Mesma coisa aqui no gráfico, ó. Mesma coisa aqui no gráfico, tá? Resistência, suporte, tá? Rompeu a resistência, aqui virou suporte e o mercado continua trabalhando aí, né? O topo sempre vai ser maior do que o anterior e o fundo vai ser maior do que o ascendente e assim sucessivamente. Então é assim que a gente tira vantagem das tendências, certo? E utilizando a FiMate você consegue acompanhar essas movimentações de tendência de alta, assim como uma tendência de alta, como uma tendência descendente, uma tendência de alta, de baixa, né? Por exemplo, vamos lá. Neste exemplo aqui, vamos lá. Por exemplo, este topo foi o máximo que chegou, tá? E esse daqui é um suporte. O mercado, ele veio, bateu no suporte, foi na resistência, não teve força para ir, começou a cair. Aí ele testou essa região, né? Aqui que era um suporte virou uma resistência e o mercado continua a cair. Claro que ele não vai bater às vezes na linha certinho, mas ele vai fazer a movimentação como se fosse uma resistência. Então aqui passou a ser uma resistência, tá? E agora o mercado está trabalhando em queda, certo? E isso faz o mercado ter uma volatilidade de tendência de queda, né? Uma movimentação de tendência de queda. E aí a gente tira vantagem disso. Então é fácil, pessoal, não tem tanta dificuldade. Resistências são os topos e suportes são os fundos, né? Conforme o tempo, quando você for acompanhando o gráfico, por exemplo, essa paridade de HK50 eu acompanho há uns 8 meses, 1 ano. XAUSD, mesma coisa, aqui tendência de alta, ó, tendência de alta, o mercado trabalha sempre a favor da tendência. Ele pode cair um pouco, sim, o mercado pode cair um pouco, né? Mas ele continua a sua tendência de alta, né? O mercado continua a sua tendência de alta. Por exemplo, esse topo aqui, ele é maior do que esse. Então isso indica que a força vendedora está comandando. Só que esse topo aqui foi maior do que o anterior. E aí formou tendência de alta, certo? E como traçar as linhas da tendência? Para traçar as linhas é fácil, você só precisa pegar. Se for uma tendência de alta, você pode traçar a linha no último topo. No último topo não, no último fundo. Aqui, o fundo. Tem muitas pessoas que fazem esse tipo de marcação também, no topo, né? O mercado ele trabalha dentro dessa região,
né? Então, em uma tendência de alta, você traça as linhas no último topo, interligando os últimos fundos, ó, como o mercado respeita, tá? E aqui no gráfico de queda, você pode traçar o maior topo, certo? Aí você consegue aí trabalhar melhor, você tem uma visualização melhor, certo? Por exemplo, aqui no gráfico do Euro-USD, o dólar está em queda, você pode pegar esse topo e medir aqui. Você também pode pegar esse topo e medir aqui. Você percebe que o preço ele chega até essa região, olha só, ele vem caindo, sobe, toca lá em cima, cai, sobe, cai, sobe, cai. Lembrando que estamos no gráfico diário, você vê ele em tendência de queda, mas em uma tendência menor, por exemplo, eu costumo operar no gráfico M15, a gente consegue aproveitar essas pequenas movimentações e lucrar ali 5, 10 dólares, 100 mil, 30 mil dólares, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, né? Então, você tira a vantagem do gráfico maior para o menor. Então, você analisa o gráfico maior, vai para o menor, vê como está a movimentação e você pensa, pô, vou trabalhar com compra, porque o mercado está assim, assim, assado. Né? Enquanto aqui no gráfico do CHA-USD, ele já rompeu essa região, tá interessante e você pode trabalhar com compra, né? O mercado está em tendência de alta, você pode trabalhar com compra. Ele rompeu essa região de resistência e agora ele está trabalhando na tendência de alta. Então é isso, pessoal. Conteúdo aí 16 minutos, provavelmente vai para os 18 minutos. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, fica a dica aí, se vocês não entenderam direito, só voltar um pouco o vídeo, assistir de novo, vocês vão pegar, tá? E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal.